All right, my dear friend. I am really happy to be recording this podcast episode for you. Episode number 16. Yes! A questão é a seguinte, eu acabei de gravar uma aula super completa lá dentro do curso. E é uma Magic Story, eu criei essa Magic Story. E para que eu criei essa Magic Story? Para fazer você treinar e conseguir assimilar o uso de frases com present perfect. Por que eu insisto muito dentro do curso no treinamento das frases com present perfect? Porque as frases com present perfect in English são muito comuns. E esta estrutura em português não existe. Ou seja, na construção das nossas frases em português, não existe present perfect. A gente não usa em português, se você pegar uma frase com present perfect e traduzi-la ao pé da letra, ela não faz sentido na nossa linha de construção de frases, na nossa linha de raciocínio. E tudo aquilo que... Todas aquelas construções de outros idiomas, aqui a gente está falando de inglês, mas todas aquelas construções de determinados idiomas que não existem no outro, ou que não são muito comuns no outro, nós temos a tendência de ignorá-las. A gente tem a tendência de, por não fazer-se muito sentido em português, a gente pega e usa e faz uma frase em inglês simplesmente pensando na nossa construção em português. And that way, my friend, does not work. Because present perfect is very, very common e é o correto nas situações que eu vou ensinar neste episódio de hoje. Ok? Então, este episódio, ele vai ser mais uma vez prática pura. Uma coisa interessante que eu gostaria que você me desse o feedback é se você prefere esse tipo de podcast, esse tipo de episódio, onde eu passo para o inglês e faço você praticar e faço você ter contato com a língua inglesa, ou você também gosta de episódios onde eu dou dicas, falo português, conto história, misturo com inglês, ou os dois. Você pode me dizer também, ok? Porque eu tento mesclar aqui dentro do podcast todos os tipos de lição, como foi a última do Guga, por exemplo, right? Algumas pessoas falaram, você poderia falar um pouco mais de coisas mais básicas e tudo. A gente sempre vai falar de coisas básicas aqui, mas sempre colocando alguma coisa para você fazer, para você não simplesmente ficar passivamente aí, ouvindo, sem precisar fazer nada. Aliás, às vezes é muito legal, né? Quando a gente escuta uma história, igual a história que eu contei da minha viagem no meio do começo é ótimo, né? No meio do começo da pandemia, e o pessoal gostou muito e tudo, mas por favor, deixa aí no comentário se você gosta, do que você gosta mais, né? Se é a prática pura, se é inglês 100% of the time, se é mesclado, se você gosta de dicas, se você gosta de historinhas, que tipo de diversão você acaba tendo ao escutar o meu podcast. Eu gostaria muito de saber de você. Se você puder, deixe aí o seu comentário. Na verdade, eu não quero estrelinha, nem quero thumbs up, joinha, não. Eu quero que você diga, olha, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado, eu curto isso, eu não curto aquilo, ok? Porque é dessa forma que a gente vai moldando o programa aqui, porque I really enjoy doing this. I love the audio experience. I don't know about you, but well, probably you too, because if you are listening to this podcast, it means that you really enjoy the audio experience, right? Muito bem. Então, vamos à historinha que eu criei. Eu vou contar essa historinha. Vou deixar esta historinha em PDF para você baixar lá no site. Então, no link deste episódio, você pode clicar no link deste episódio e o PDF com essa história vai estar lá. Se você quiser dar um pause aí e entrar lá para poder baixar e acompanhar o áudio, no problem. Ok? Good. So the name of this story is A Couple in Florida.
It's very, very easy, and you will see why it is easy. Okay? Are you ready? Preparado? Preparada? Então vamos lá. A couple in Florida. Carlos lives in Miami, Florida, and he has lived there for 12 years. He lives in a condo close to the ocean, and he doesn't live with his family. He lives by himself. Carlos is a project manager, and he works for an American technology company. He's graduated in business administration. He's single, and he's been single for 12 years. He has a girlfriend. Her name is Jessica. Actually, Carlos and Jessica live together. They're planning to visit Brazil during the winter, and they've been planning this visit for 12 years. They love Brazil. They have a great connection with the Brazilian culture and people. Jessica is a bank manager. She works downtown Miami at a Bank of America. And they only have one car, and they share that car. They're thinking about buying a second car. What do you think? A second car or Uber rides? All right. So, this is the short story about Carlos and Jessica, right? And let's go over the story pouquinho mais devagar agora. And I'll be explaining this to you, right? A couple in Florida. Carlos lives in Miami. Well, he lives there today, okay? And he has lived there for 12 years. Essa primeira frase é o que dá o tom desta prática, okay? Carlos has lived in Miami for 12 years. Esta frase, em português, é Carlos mora em Miami há 12 anos. Se você pegar na sentença he has lived there for 12 years e traduzi-la, você vai chegar no seguinte: ele tem morado lá por 12 anos. Carlos tem morado na Flórida por 12 anos. Esta frase em português é incompatível. A gente não usa essa frase. Você concorda comigo? Algumas pessoas podem até usar, querer usar, não sei. Mas não é comum. O normal é Carlos mora em Miami, Florida, há 12 anos. Right? Então, observe que eu estou colocando para você, em português, é uma sentença no present. E agora que você vai entender por que chama present perfect e por que muitos professores, inclusive nativos e tudo, excelentes professores, fazem muita comparação de present perfect com o past. Só que, beleza, é importante saber uma comparação, mas você concorda que nós estamos falando de present? Eu não falei nada no passado. Olha só, o Carlos mora em Miami, Flórida. Ele mora lá há 12 anos. O que eu falei de passado em português aqui? Absolutamente nada. E se você for olhar gramaticalmente, isso tudo avançadíssimo de gramática, você vai ver também que eu usei present simple e present perfect. A sentença continua in the present. Eu não usei nada in the past. Ok? É aí que está o pulo do gato. Em determinadas frases que nós, brasileiros ou falantes de português, usamos no presente, para determinadas situações, você vai precisar usar o present perfect. Uma delas é você dizer que é alguma coisa há tanto tempo, que você que você treina inglês há tanto tempo, que você conhece fulano de tal há tantos anos, alright? Que você trabalha naquela empresa há tantos anos. Todas essas frases que você quer dizer que em português você não está nem aí e mete o presente normal porque está certo em português, in English, you need to use present perfect. Alright?
Carlos lives in Miami, Florida. He has lived there for 12 years. He lives in a condo close to the ocean. He has lived in this condo. By the way, condo é apartamento, okay? So he lives in that condo. He has lived in that condo close to the ocean for 12 years. E aí o for 12 years, ou então since 2008 or 2008, right? Desde 2008. So he has lived in that condo desde 2008. Concorda que em português a gente fala também, ele mora lá desde 2008? That is present perfect. He doesn't live with his family. He doesn't live with his family. He lives by himself. Well, ele não mora com a família dele. Se ele mora lá já há 12 anos, ele mora lá no condo dele há 12 anos, he hasn't lived with his family for 12 years. Or he hasn't lived with his family ever since he moved to Miami, Florida. He lives by himself. He has lived by himself for 12 years, or he has lived by himself ever since he moved to Miami. Next, Carlos is a project manager. Well, he is a project manager, right? Ele é gerente de projeto. Vamos imaginar que ele virou gerente de projeto quando ele mudou lá para Miami, 12 anos atrás. E hoje ele é esse project manager. So, Carlos has been a project manager for the past 12 years or since 2008. Next sentence. He works for an American technology company. He has worked for that American technology company for the past 12 years or for 12 years or since 12 years ago or since 2008. Next, he is graduated in business administration. He's single, and he has been single for 12 years. He's single, and he's been single for 12 years. Essa frase é esquisita, né? He's been single for 12 years significa que talvez 12 anos atrás ou mais, he was married. But I don't know. I don't know. This story was created by me, but it's based on true events, okay? There is a guy I know who lives in Miami, and he has a girlfriend, right? But her name is not Jessica. Well, anyway, he has a girlfriend, and her name is Jessica. Actually, Carlos and Jessica live together. And they are planning to visit Brazil during this winter. They are planning right now. And they have been planning this visit for 12 years. Which means that eles começaram esse planejamento de visitar o Brasil há 12 anos. All right? Então você pode ver na sentença de they have been planning this visit for 12 years. Olha só, é muito parecido com they have planned this visit for 12 years. Existe sim uma diferença, ok? Mas quando a gente está aprendendo, faz pouca. A única diferença, they have been planning this visit for 12 years or they have planned this visit for 12 years, é que na primeira, they've been planning, nós temos a certeza de que eles ainda estão fazendo isso. That's all. Next, they love Brazil. They have a great connection with the Brazilian culture and people. Jessica is a bank manager. She works downtown Miami at Bank of America, and they only have one car. And they share their car. And they're thinking about buying a second car. What do you think? A second car or Uber rides? So now what you need to practice é a transformação de uma frase no presente
para uma outra onde você vai dizer há 12 anos, ou o quantos anos você quiser, ou quantos meses você quiser, right? Então você pega aí cada frasezinha dessa e pratica. Carlos lives in Miami, Florida. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou te perguntar, how long has Carlos lived in Miami? E aí você vai dizer, he has lived there for 12 years. E aí eu vou fazer de novo. He lives in a condo close to the ocean. How long has he lived in a condo close to the ocean? E você vai dizer, he has lived in a condo close to the ocean for 12 years. Alright? E quando for negativa, eu vou te perguntar, how long hasn't Carlos lived with his family? O que dá na mesma de perguntar how long has he lived by himself? Right? E você pode dizer for 12 years, ou se você quiser inventar o tempo, no problem. O que é importante você praticar é você escutar e responder usando o present perfect. Porque aí você vai poder depois usar por você. Eu chego para você e pergunto assim, where do you live? Where do you live? E você vai dizer, I live in Rio de Janeiro. E aí eu vou te perguntar, how long have you lived there? E você vai poder dizer, I have lived in Rio de Janeiro all my life. I have lived in Rio de Janeiro for 12 years. I have lived in Rio de Janeiro for few months. O tempo que for. E se você já for mais foda in English, you can use ever since. I have lived in Rio de Janeiro ever since my family moved to Rio. Ok? Mas o mais importante é você treinar este uso do present perfect. Existem outros onde tem um sentido de passado? Sim. Onde é que tem o sentido? Onde é que a gente usa o present perfect com sentido de passado? É quando a gente cria frases em português com o já. Tipo assim, eu já li 3 páginas deste livro. Eu já estive lá nos Estados Unidos várias vezes na minha vida. Eu já vi aquela pessoa. Eu vi aquela pessoa. Eu li esse livro. Eu já comi. Todas essas frases que em português a gente usou o past, nós também vamos usar o present perfect. Como, por exemplo, I have read 10 pages of that book. I have already read that book. I've been to America many times in my life. Entende? Só que neste episódio nós vamos treinar aquilo que é de verdade presente. Eu sou engenheiro há tanto tempo, eu moro há tanto tempo, eu moro em tal lugar há tanto tempo, eu sou casado há tanto tempo, eu sou divorciado há tanto tempo, eu conheço fulano de tal há tanto tempo. Isso tudo é present perfect. Alright? Good? So once again, vamos dar mais uma lida? Here we go. Bom, agora nós vamos fazer a prática. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder usando o present perfect. Tá preparado? Tá preparada? Here we go. How long has Carlos lived in Miami, Florida? All right, he has lived there for 12 years. How long has Carlos lived in a condo close to the ocean? He's lived in a condo close to the ocean for 12 years. How long hasn't Carlos lived with his family for? For 12 years. He hasn't lived with his family for the past 12 years. So how long has he lived by himself? He has lived by himself for 12 years. And how long has Carlos been a project manager? Agora é sua vez, sem a minha resposta. How long has Carlos been a project manager? Good.
And how long has Carlos worked for an American technology company? How long has Carlos been graduated in business administration? Opa. Cuidado, hein? He has been graduated, okay? Not he is been, okay? He has been graduated in business administration for 12 years. How long has he been single? Okay. And how long have Carlos and Jessica lived together in Miami? All right. How long have they been planning a visit to Brazil? All right, good. Good. And what does Jessica do? Right, she's a bank manager. And how long has she been a bank manager? Okay. Where does she work? Bank of America. How long has she worked at Bank of America? All right. How many cars do they have? Tô brincando agora. Agora o finalzinho é esse, né? They have only one car and they share their car and they're thinking about buying a second car. E a sua opinião? Eles deveriam comprar um outro? Or decide for Uber rides? Cool, isn't it? Once again, mais uma vez, não esqueça que você tem este PDF, você pode acompanhar todas essas explicações que eu acabei de fazer sobre o Present Perfect com essa historinha do Carlos and Jessica no link deste episódio, alright? E claro, também quem já está dentro do curso terá acesso a esta Magic Story em vídeo e áudio com todas as práticas, alright? De question and answer and using present perfect. Woohoo! All right. My dear friend, don't forget, go back, volte o áudio, escute novamente. Practice, talk to me aqui no áudio, all right? It's really, really cool. É muito legal você fazer isso. Vale a pena você usar este áudio para a sua prática. All right? E não esqueça de entrar lá no blog, no link, no episódio, no site deste episódio, oh my goodness, no site deste episódio e deixe lá o seu comentário com aquelas perguntas que eu fiz. What kind of episode do you prefer? O misturadão, com histórias, com casos, ou somente com prática? All in English, all in Portuguese, mixed up? What do you prefer? All right? My dear friend, I hope you have enjoyed this, and I hope to see you on the next episode. Thank you so much, and I'll see you then. Bye now.